Você vai ouvir agora uma mensagem da Nova Igreja em Campo Grande. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Fique conectado, Deus vai falar com você. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever em nosso canal e seguir nossas redes sociais que vão aparecer aqui na tela. Ative as notificações para não perder as próximas mensagens e envie o vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir para abençoá-las. Fique ligado, a mensagem vai começar. A grandiosidade da obra de Jesus, parte 8. Até aqui, nessa série, a grandiosidade da obra de Jesus, das partes 1 a 7, nós trabalhamos juntos aspectos importantíssimos, extremamente importantes, sobre a grandiosidade da obra de Jesus e que diz respeito a você. Como que essa obra se relaciona com a sua vida? Como que você pode desfrutar dessa obra? Nós vimos aqui que a partir dessa obra, nós fomos substituídos e estudamos aqui, trabalhamos juntos a obra de substituição dentro da grandiosidade da obra de Jesus. Trabalhamos o perdão completo, trabalhamos a questão da reconciliação, da salvação pela graça e não por obras ou por mérito nosso. Nós vimos aqui que nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós vimos aqui que nós fomos genuinamente libertos e que por causa da obra de Jesus nós recebemos livre acesso ao Pai. Você pode dizer isso? Hoje eu tenho livre acesso ao Pai. Como filho que sou, nós vimos aqui uma nova natureza. Nós recebemos uma nova identidade. Você hoje em Cristo, você tem uma nova identidade. Você foi feito a justiça de Deus. Diga comigo, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós vimos aqui que nós nos tornamos filhos profundamente amados. E nós vimos aqui que nós fomos plenamente curados. Amém? Eu dediquei a parte 6 e 7 para falar o quanto nós fomos plenamente curados em nosso espírito, alma e corpo. E hoje na parte 8 eu não poderia deixar de falar de um aspecto da obra de redenção, da obra de Cristo, que jamais poderia ficar de fora. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Eu quero dizer para você nessa manhã que por causa da grandiosa obra de Jesus, nós fomos redimidos da miséria, da escassez e de toda pobreza. Você pode dizer isso por causa da obra de Jesus. Eu fui redimido da miséria, da escassez e de toda a pobreza. É isso mesmo. Jesus fez questão de não deixar de fora nada, nada mesmo. Ele é maravilhoso. Sua obra é realmente grandiosa e completa. Veja comigo o que diz a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. A partir do versículo 2, a palavra diz o seguinte: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que está para vir, ou havemos de esperar outro? João estava preso e ouvindo falar sobre o que estava acontecendo através da vida de Jesus e da grandiosidade da obra de Jesus, ele envia os seus discípulos, está falando aqui de João Batista, ele envia seus discípulos para conversarem com Jesus e perguntarem, para terem certeza: é o Senhor mesmo o Messias que nós estávamos aguardando ou nós temos que esperar outro? E olha a resposta de Jesus, como surpreende, porque ele poderia dizer, sim, sou eu, ou então dizer assim, vou deixar que vocês tirem suas próprias conclusões, mas Jesus diz o seguinte, olha o versículo 4, e Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Talvez você já tenha lido isso diversas vezes
E você já tem ouvido muito falar sobre cura, nós vemos que isso é um aspecto poderoso da obra de redenção. Você já ouviu falar sobre libertação, mas você já parou para pensar que nesse texto, Jesus fez questão de dizer que da mesma forma que estava chegando algo novo na vida do doente, da mesma forma que estava chegando algo novo, transformador, revolucionário, na vida do endemoniado possesso, da mesma forma, na vida do pobre, estava chegando algo que tinha o poder de transformar a vida dele também. Você percebe que Jesus inclui aqui dizendo, e o evangelho está chegando, chegou agora aos pobres. Sabe o que estava acontecendo ali? A redenção de Cristo, ela é realmente completa. Jesus nos redimiu de toda a pobreza, de toda a miséria e de toda a escassez. Isso está escrito, isso está embutido, está contido na sua obra poderosa. Prosperidade nos pertence. Você não precisa ter dúvida disso. Você pode dizer prosperidade bíblica me pertence. Diga assim, eu sou livre para prosperar. Tem até um livro do pastor Fragalho, o livro mais recente dele, Livres para Prosperar. Você é livre para prosperar. Veja, Jesus, ao invés de dar uma resposta objetiva dizendo eu sou, ele coloca aqueles homens para pensar. E também quando aquela mensagem chegasse a João, ele iria precisar pensar. Jesus pede, ao invés de dar uma resposta objetiva dizendo eu sou, ele pede para que aqueles homens que estavam perguntando se ele era o Messias, Jesus pede para que aqueles homens observassem. Observassem o quê? A transformação que estava acontecendo na vida daquelas pessoas que eram tocadas pela grandiosidade da obra de Jesus. Todos podiam constatar, porque os doentes que eles conheciam, que viviam pelas ruas ali, doentes, moribundos, eles eram vistos curados, sarados, sãos. As pessoas podiam constatar que aqueles endemoniados, oprimidos, opressos por espíritos imundos, eram vistos libertos e vivendo sua vida agora normal. Da mesma forma, não dá para excluir do texto que de alguma forma era possível constatar que os pobres, miseráveis, marginalizados, ao receberem o evangelho, tinham suas vidas transformadas para sempre, e isso era perceptível, a mudança, a provisão, a prosperidade que eles passavam agora a ter, a andar, por causa da completude do evangelho de Cristo. Você consegue perceber isso no texto? Jesus não quis deixar de fora aos pobres e anunciado o evangelho, porque da mesma forma que se observavam doentes serem curados, opressos, oprimidos, andando libertos, da mesma forma podiam se observar pessoas que estavam marginalizados, pobres, miseráveis, numa vida miserável, de escassez completa, poderiam ver que eles estavam agora progredindo. Amém, gente? Amém? O pobre agora, diante da grandiosidade da obra de Jesus, poderia ouvir em alto e bom som que em Cristo eles agora poderiam desfrutar de provisão para cada uma das necessidades deles. Amém, gente? Você pode dizer em Cristo, eu tenho provisão para cada uma das minhas necessidades. É isso mesmo, em Cristo nós podemos dizer isso. Nós temos provisão para cada uma das nossas necessidades. Jesus é o nosso suprimento. Você pode dizer isso? Jesus é o meu suprimento. Veja isso. Paulo, aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, ele diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em quem? Há de suprir em quem? Há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Se você for ler todo o capítulo, você vai perceber que o contexto aqui é uma palavra de gratidão que Paulo tem em relação
a generosidade dos filipenses para com ele. Era um povo abençoador e que abençoava o ministério e a vida de Paulo com ofertas. E Paulo não perde tempo, ele não pensa duas vezes em liberar sobre eles uma palavra que tinha respaldo onde? Na grandiosidade da obra de Jesus. Por que eu posso dizer isso? Porque o texto é claro em dizer, há de suprir onde? Em Cristo, cada uma das vossas necessidades. Paulo via generosidade na vida daqueles irmãos, daquelas pessoas. E porque sabia que está contido, faz parte da grandiosidade da obra de Jesus, a redenção da miséria, escassez e toda pobreza, Paulo libera essa palavra sobre eles. Depois de ser grato por estar sendo abençoado, recebendo ofertas daquele povo, para fazer as missões, fazer as obras missionárias e pregar o evangelho, Paulo não perde tempo e libera sobre eles uma palavra de prosperidade. Eu tenho dito aqui que nada, absolutamente nada vai nos faltar. A obra aqui não é minha, é de Deus. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de liberar e dizer sobre a sua vida, eu tenho dito, nada, absolutamente nada vai faltar para você. E qual o respaldo e qual a base que eu posso usar para dizer isso? Porque a Bíblia diz que em Cristo nós temos suprimento para cada uma das nossas necessidades. Diga isso, em Cristo eu tenho suprimento para cada uma das minhas necessidades. Você pode crer nisso. Isso está disponível para você. Isso pertence a você. Paulo não perde tempo e libera essa palavra porque ele sabia que há respaldo. Ele poderia dizer que iria haver suprimento para eles se eles trabalhassem muito simplesmente. Ele poderia dizer que haveria suprimento para eles se eles simplesmente empreendessem ou começassem a se dedicar mais ao trabalho e tudo mais. Mas Paulo libera uma palavra para eles dizendo que eles teriam provisão para cada uma das necessidades em Cristo Jesus. Porque ele sabia que a obra completa não deixou de fora esse aspecto tão importante para as nossas vidas. Ninguém aqui é isento de passar por dificuldades, assim como nós falamos de cura, e eu disse, ninguém aqui é isento de sofrer um ataque na saúde. Da mesma forma, ninguém aqui é isento de passar por um período, uma dificuldade financeira ou coisa desse tipo. Entenda o que eu estou falando. Ninguém aqui é isento disso. O que eu estou falando é que a gente pode, diante da doença, diante da escassez, diante do problema, a gente pode se posicionar com respaldo da obra de Jesus e dizer, com toda a sua fé, colocar em seus lábios uma confissão da palavra, em Cristo eu tenho cura que me pertence, em Cristo saúde me pertence, em Cristo prosperidade me pertence, em Cristo eu tenho provisão, Ele é a própria provisão para cada uma das minhas necessidades. Diga isso mais uma vez, em Cristo eu tenho provisão para cada uma das minhas necessidades. Vocês estão entendendo isso? Eu não podia deixar esse aspecto de fora porque ele é muito importante, ele é fundamental. Você precisa saber disso e se levantar. Muitas pessoas são afligidas por uma vida muitas vezes miserável, de luta e de pobreza o tempo todo. E não se levantam em momento algum, e não se levantam para crer na redenção que é em Cristo Jesus, na provisão que a Bíblia diz que nos pertence. Você pode se posicionar. Você pode se posicionar e dizer, saúde me pertence. E dizer, provisão, prosperidade me pertence. Jesus fez isso por você. Jesus fez isso por você. É isso mesmo, em Cristo você tem provisão para cada uma das suas necessidades. Filipenses 4,19. Você precisa entender e aceitar. A questão é que você precisa entender, aceitar e concordar com o que a Bíblia diz. Você concorda com o que a Bíblia diz? Embora muitas vezes, em alguns momentos, as circunstâncias possam dizer o contrário, a gente tem que optar, ficar, concordar, abraçar o que a Bíblia diz, porque
É isso que nos pertence. É aí que nós somos. É isso que nós somos. Nós somos, você é o que a Bíblia diz que você é. Não o que as circunstâncias dizem. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Não o que as circunstâncias dizem. Você possui o que a Bíblia diz que você possui. E não o que as circunstâncias podem constatar. Prosperidade te pertence. Deixe para trás quem não quiser crer nisso. E quantas são as pessoas que hoje estão aí na internet, gurus da internet, pregadores da internet, e muitas vezes, sabe, fazendo dessa palavra uma chacota, dizendo que há um povo que prega o evangelho da prosperidade. Escute aqui, não tem evangelho da prosperidade. O evangelho é prosperidade em si. Em todas as áreas. E se há alguém triunfalista aqui, é o próprio Jesus. Se há alguém triunfalista aqui, é o próprio Paulo, é o próprio Deus. Não olhe para o que eles pensam ou falam, mas olhe para o que a palavra diz. Fique apenas com o que a palavra diz. Em momento algum você vai ouvir ninguém dizendo que todos vocês têm que ser milionários, bilionários aqui. Mas nós pregamos que prosperidade pertence a vocês. Que suprimento para cada uma das necessidades da nossa vida nos pertence. Em Cristo Jesus. Nós fomos redimidos de toda escassez, miséria e pobreza. Isso não podia estar fora do aspecto da obra, da grandiosidade da obra de Jesus. E quando ele fala para que João e todos ouvissem, ele não esquece disso. Ele não esquece disso. Vejam, os cegos veem, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o evangelho. Por quê? Porque via-se transformação na vida deles, progresso na vida deles. Deus te chamou para progredir. Seu pai te chamou para progredir. Você precisa entender e aceitar e concordar com o que a Bíblia diz. Seu pai se alegra na sua prosperidade. Você sabia disso? Sabia que tem muita gente que tem dificuldade com isso? Em entender que seu pai se alegra na sua prosperidade. Não, veja bem, Deus não gosta de prosperidade. Quanto mais miserável, mais humilde eu vou ser. Quanto mais falta eu tiver, escassez, mais crente eu vou ser. Infelizmente tem gente que pensa assim. Pensa que a pobreza, a miséria e a escassez glorificam a Deus. Mas Jesus veio exatamente para nos redimir dessa condição miserável. É nele nós temos provisão para cada uma das nossas necessidades. A gente pode se posicionar com isso. As pessoas que falam isso é porque, infelizmente, não conhecem o Deus superabundante, o Pai superabundante que tem. Eles não conhecem, a gente já viu aqui por diversas vezes que tem uma visão torta de Deus. Não conhecem a graça, se relacionam com Deus através da religião e veem Deus como um poderoso castigador que está ali sempre próximo, sempre pronto para castigar, para envergonhar, sabe? Não conhecem Deus como Ele realmente é. O nosso Deus é bom. Amém. O nosso Deus é bom e superabundante. Ele se alegra com a nossa prosperidade. Ele se alegra com o nosso progresso. Veja o que diz a palavra de Deus no livro de Salmos. No capítulo 35, versículo 27, a palavra diz: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz, que tem prazer na prosperidade do seu servo. Tem que rasgar isso da Bíblia. Se você for dizer que Deus não se alegra com o seu progresso, com a sua prosperidade. Tem que rasgar isso da Bíblia. E é claro que o texto aqui usa a palavra servo, que se alegra com a prosperidade, que se compraz, que tem prazer na prosperidade do teu servo, do seu servo. É claro que o texto aqui usa a palavra servo por causa do contexto presente.
Você já aprendeu aqui também, não havia a possibilidade na antiga aliança de o homem se relacionar com Deus como pai e filho se relacionam. Como é hoje o seu relacionamento na nova aliança, você já aprendeu aqui um dos aspectos fundamentais, você é filho. Você pode dizer isso, eu sou um filho, profundamente amado, altamente favorecido, grandemente abençoado, plenamente perdoado, em Cristo Jesus. O texto diz servo porque era o contexto presente. Não havia possibilidade do homem se relacionar com Deus como num relacionamento de pai e filho. Você já viu isso aqui com a gente. Mas hoje essa é a nossa realidade. Mas a pergunta que fica ao ler isso, não dá para, diante desse texto, deixar de perguntar isso. É simples. Se Deus se alegrava com a prosperidade dos seus servos, eu pergunto para vocês, como você acha que ele se sente em relação à prosperidade dos teus filhos? O que você acha? Hã? Se Deus se alegrava, tinha prazer na prosperidade dos seus servos, e esse era o contexto presente, o que você acha que Deus sente em relação, o que você acha que Deus quer em relação à prosperidade dos seus filhos? Deus se alegra e tem prazer na sua prosperidade. Ele mesmo é a sua prosperidade e toda a provisão que você precisa. A pobreza, a miséria, a escassez nunca glorificaram a Deus. Muitos acham que isso é sinal de humildade, de espiritualidade. Tem gente que acha que isso é sinal de humildade, de espiritualidade, porque não conhecem o Pai abundante que tem. Tem, de alguma forma, uma visão distorcida da bondade de Deus. Com certeza tem, de alguma forma, uma visão distorcida sobre o caráter de Deus. O que glorifica a Deus, você sabe o que é? Quer glorificar a Deus? Dê valor à obra de Jesus. Se você quiser glorificar a Deus, valorize a obra de Jesus. Quantas são as pessoas que vivem hoje na nova aliança, como se ela jamais tivesse acontecido? Quantas são as pessoas que vivem hoje na nova aliança, como se o sacrifício de Jesus jamais tivesse acontecido? Preferem terem suas vidas pautadas e viverem sob os rudimentos velhos da lei, como diz a Bíblia. Vivem ainda como se estivessem sob esses rudimentos velhos. Ignoram. Por isso que Paulo diz, eu não invalido a cruz de Cristo. Eu não invalido o sacrifício de Cristo. Eu não invalido a graça de Cristo que há em Cristo Jesus. Quer glorificar a Deus? Dê valor e se posicione em relação ao que Ele fez por você na grandiosidade da obra de Jesus. Aí sim você vai glorificar a Deus. Quando você se posiciona. Se posiciona como um filho que sabe, olha, eu não merecia nada. Eu continuo sem merecer. Jamais merecerei. Mas obrigado, Jesus. Meu Deus é muito bom. Obrigado porque o Senhor fez e eu estou aqui para receber. Eu recebo. Eu recebo, eu aceito, eu recebo. Eu concordo com o que a sua palavra diz. Eu recebo, eu aceito. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado. Não tem a ver comigo. Não tem a ver com o meu trabalho. Não tem a ver com o meu mérito. Não tem a ver com a minha performance. E graças a Deus por isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Tem a ver com a obra dele. Tem a ver com a grandiosidade da obra dele. Eu disse para vocês que essa obra é grandiosa, como ele é. Essa obra é grandiosa. Quer glorificar a Deus? Dê valor ao sacrifício de Jesus. Dê valor ao legado de Jesus. Isso glorifica a Deus. Não permita que o diabo e o inferno se levante para ficar brincando com a sua vida. Você, em Cristo, é mais do que vencedor, diz a Bíblia. Então, no momento da doença, no momento da escassez, do problema, seja o que for, lembre, há uma obra completa, vigente, em meu favor. Então, eu vou me posicionar em relação a essa obra. Pastor, eu estou posicionado, não aconteceu ainda hoje. Amanhã você continua posicionado. Não aconteceu ainda amanhã, você continua depois de amanhã posicionado. Isso é fé, gente. Isso é fé. A fé só depende do que Deus diz. A fé não depende das circunstâncias.
E se nós nos alegrarmos, cantarmos louvores e agradecermos a Deus só quando vermos a coisa acontecer, isso não nos diferencia em nada dos que estão aí fora, sem esperança, ou sem nenhuma fé na palavra de Deus. O que nos diferencia é o fato de sabermos que nós não fomos chamados para viver de acordo com aquilo que a gente vê ou sente, mas fomos chamados para viver e crer de acordo com aquilo que a palavra diz que nós somos, que nos pertence. Isso glorifica a Deus. Isso glorifica a Deus. Veja o que diz a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 9, a palavra diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Quando foi que Jesus se tornou pobre? Tem gente que diz, veja bem, Jesus foi muito pobre realmente, ele não tinha provisão para nada. Se você for ver com cuidado, você vai ver que Jesus tinha toda a provisão que ele precisava. Já ao nascer, ele já recebe presentes que, se você não tem uma ideia, uma perspectiva do valor do incenso, da mirra naquele tempo, pelo menos do valor do ouro, você tem uma perspectiva de que não é nada simples, né? Ele tinha provisão. A Bíblia diz que mulheres de pessoas importantes na época serviam o ministério dele. Mulheres ricas, abastardas, de pessoas muito ricas na época, serviam o ministério dele. Quando foi que Jesus se tornou pobre? Você sabe quando foi? Ele se tornou pobre na cruz, quando tomou o nosso lugar. Foi ali que ele se tornou pobre, na cruz, quando ele tomou o nosso lugar. Ele ficou pobre, ele se tornou pobre, porque ali ele estava levando todas as nossas mazelas. Ali ele levou as doenças, ali ele levou a pobreza, a miséria, a enfermidade, ali ele levou a maldição, ali ele levou tudo. Quer honrar o legado de Jesus? Então agora, se identifique com quem você é nele hoje. Porque evangelho tem a ver com isso, a identificação. Um Deus que tomou a iniciativa na aliança e veio até nós nos substituir. E na cruz ele leva a nossa condição. Na cruz Jesus se identificou com o nosso estado caído, amaldiçoado, condenado, doentes, miseráveis. Ele se identifica e leva isso naquela cruz. Qual é a outra parte, a segunda parte da identificação? É agora você e eu, nós nos identificarmos com quem ele é. Por isso a Bíblia diz que assim como ele é, nós somos nesse mundo. Amém? Jesus é doente? Assim como ele é, nós somos nesse mundo. Jesus é miserável, pobre e escasso? Assim como ele é, nós somos nesse mundo. Você precisa entender, ele levou. Quer honrar a obra de Jesus? Então se posicione dizendo, se ele levou, isso não me pertence. Eu fico hoje com o que Deus diz que me pertence. E o que a Bíblia diz é que o seu Pai se alegra na sua prosperidade. Mas pastor, qual era o contexto aqui? Vamos ler. Leia comigo. Veja o contexto aí, vai aparecer para você também. Veja o contexto. Segunda carta aos Coríntios, a gente viu o versículo 9 do capítulo 8. Veja o que diz os versículos de 1 a 8. Diz assim, também irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muitas provas, de muita prova, de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Está falando de oferta, de doação, de provisão, de dinheiro para a manutenção da causa de Cristo, da obra de Deus. E o quanto eles, mesmo numa condição que não era tão abastarda, mas entendiam sobre generosidade e a provisão que há na obra de Jesus. E não somente fizeram
como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. E aí ele diz, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis o quê? Então, se a pergunta é, pastor, qual era o contexto aqui? Tá aí, o contexto imediato. Qual era o contexto aqui, gente? O contexto aqui era oferta, era provisão, era dinheiro. Esse era o contexto. É claro que a vida espiritual que recebemos a partir da grandiosidade da obra de Jesus é a maior riqueza que a gente possa ter. A salvação. Se nós não tivéssemos mais nada além da salvação, mas apenas a garantia dela de que estaríamos na eternidade toda com Jesus, nós já não merecíamos isso. Mas você já viu aqui que Deus é tão bom que além da salvação, Ele nos dá com Cristo Jesus todas as outras coisas que nós precisamos para ter uma vida superabundante. Isso nos pertence. É claro que a vida espiritual que recebemos hoje em Cristo Jesus é a maior riqueza que a gente tem. Mas não dá para desprezar o fato de que o contexto está falando de oferta, suprimento, provisão, dinheiro. Vocês estão vendo? Por isso fica claro. Prosperidade pertence a você. E Paulo sabia disso. Por isso ele não perdia tempo de liberar a palavra, para poder estimular o quê? Fomentar o quê? Fé na vida das pessoas. Vocês estão compreendendo isso? Quantos estão compreendendo isso? Quantos recebem isso? Quantos concordam com o que Deus diz? Ok. Vocês irão onde a fé de vocês levar vocês. É isso. Vocês irão onde a fé de vocês levar vocês. Então, se eu ouvir de vocês aí com mãos erguidas, eu creio, é aí que a fé vai levar vocês. Amém. Creia mesmo. Não tenha medo ou receio, creia mesmo. Porque a obra de Jesus é sim grandiosa. Grandiosa. Não deixou nada de fora, nada de fora, nada de fora. Nada de fora. Por fim, a Bíblia diz que em Cristo nós fomos redimidos de toda a maldição. Você crê nisso? Não tem a possibilidade de um crente em Jesus contrair maldição, gente. Eu sei que agora, ao me ouvir falar isso, você pensa, mas pastor, mas eu congregava numa igreja que tinha lá as 7 semanas para quebra de maldição. Eu, em algum momento da vida, já participei de uma campanha dos 7 domingos para quebra de maldição. Que pena, eu também já participei. Mas isso é uma completa falta de entendimento da grandiosidade da obra de Jesus. Porque a Bíblia diz que Ele se fez maldição, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Quebra de maldição na nova igreja a gente faz não em 7 domingos, mas em 10 segundos. Já fiz agora. Fiz agora, acabei de fazer. Pastor, eu pensava, tinha uma maldição na minha vida, quebrou agora em 10 segundos. O que você prefere, 7 domingos ou 10 segundos? Fica aqui então. Sabe por quê? Porque é simples assim. A Bíblia diz que Ele se fez maldição. Se Ele se fez maldição, então a maldição não me pertence. Isso é a religiosidade que está por aí. As pessoas não conseguem compreender. Ensinam sobre fé, mas é uma coisa incoerente porque não depositam fé no que Jesus fez.
É impossível um crente em Jesus, uma nova criatura, contrair maldição. Porque em Cristo você foi plenamente abençoado. Ele levou a maldição. Amém, gente? Você pode dizer isso: eu sou grandemente abençoado em Jesus. Não há a possibilidade de uma maldição encontrar lugar na minha vida. Não há possibilidade. Se você está em Cristo Jesus. Se você está em Jesus. Pois é. Quer ir um pouco mais a fundo? A Bíblia diz que Jesus nos resgatou da maldição da lei. Você sabe onde estão escritas as maldições da lei? Deuteronômio 28, a partir do versículo 15. Até o versículo 60 e tantos. É só maldição, só maldição. Maldição, maldição, maldição. Para aqueles que quebravam e feriam a lei. E se você for ler, eu não vou gastar tempo aqui para poder ler com vocês, mas se você for ler, 3 grandes grupos estão ali. As maldições eram relacionadas à saúde, ou à família, ou a finanças. Nós já falamos sobre saúde, família. O tema hoje é sobre finanças, sobre prosperidade financeira. E eu quero só trazer para vocês alguns exemplos, rapidamente, para você ver a nossa condição qual que era. Condenados diante da lei. Veja o que diz, ó. Algumas maldições previstas em relação à vida financeira. Maldito o teu cesto e a sua amassadeira. Eu vou trazer para os dias de hoje. Maldito o teu trabalho. Fruto do trabalho da sua mão, se você quebrar a lei. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele você não vai comer. Teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti. Tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos. Você está vendo que se fosse nos dias de hoje, ia falar seus investimentos, seu dinheiro, suas ações, trazendo para os dias de hoje, gente. Naquela época era ovelha, jumento. Estão entendendo? O fruto da sua terra e todo o seu trabalho, comer-los-á um povo que nunca conheceste. Vai ser outra pessoa que vai comer. Assim, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos. Ela, e é uma nação aqui de longe, uma nação estrangeira, comerá o fruto dos seus animais, o fruto da sua terra, até que sejais destruído. E não te deixará cereal, nem azeite, nem as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas, até que tudo seja consumido. Essas aqui eram algumas das maldições previstas para quem quebrasse a lei. Isso na área financeira. Se eu ler aqui na área familiar, na área de saúde, meu Deus do céu. Mas pastor, por que então, domingo após domingo, o Senhor não lê isso aqui para a gente, para que a gente possa, ficar preocupado com isso e começar a ser temente a Deus? Para não receber essas maldições, para que isso não venha a cometer na nossa vida, sabe por quê? Porque Gálatas no capítulo 3, versículos 13 e 14, a Bíblia diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Você não precisa se preocupar com essas maldições, se você está em Cristo Jesus. Mônica falou aqui: meu Deus, que coisa linda. Isso mesmo. Que coisa linda. Eu disse para vocês que essa obra é grandiosa. Que coisa linda. Eu disse para vocês que essa obra é grandiosa. E tem mais, do 15 até os 60 e tantos, não lembro agora quantos são, mas vai até 60 e tantos versículos, é tudo maldição, gente. Tudo maldição. Eu pergunto para vocês, você tem consciência da liberdade que você recebeu em Cristo Jesus? Do livramento que você recebeu em Cristo Jesus? E tem mais. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, e isso não tem a ver com o seu mérito, com o seu trabalho, com a sua obra.
Se dependesse do seu mérito, trabalho ou obra, seriam como todos os outros. Ninguém nunca pôde com a lei, até Jesus vir e cumprir a lei. E nós cumprimos nele. Nele. Graças a Deus por Jesus. Pastor, graças a Deus, agora eu entendi, não tem que fazer os 7 domingos de maldição, não tem mesmo. 10 segundos, hoje você foi liberto de todo entendimento errado. Em Cristo você é grandemente abençoado. Tem mais, veja, ele é super abundante. Ele poderia dizer, né, eu estou livrando vocês dessas maldições em Cristo Jesus. Como você já viu aqui, ele nos resgatou, não pertence mais a nós isso. Mas ele não para por aí. Ele diz, além de livrá-los dessas maldições, eu vou dar para vocês as mesmas bênçãos que eu proferi a Abraão. Em Cristo Jesus agora pertence a vocês. Aí eu vou deixar um dever de casa, tá? Querem um dever de casa? Eu já fiz isso. Procurem na Bíblia as bênçãos que Deus proferiu a Abraão. Porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus elas pertencem a você. Gente, a Bíblia não diz que Abraão era rico. Ele era muito rico. Não tinha como medir a coisa. A Bíblia diz, veja, não apenas a maldição não vai te encontrar, mas agora está sobre a vida de vocês as mesmas bênçãos de Abraão. As bênçãos que eu proferi para aquele homem em Cristo Jesus agora pertencem a vocês. E se você for ver na nova aliança, tem muito mais ainda. Mas se você dizia como Abraão era abençoado, meu Deus, como eu queria ser rico como aquele homem, em Cristo Jesus essas bênçãos pertencem a você. Vocês estão percebendo como a gente precisa ampliar o entendimento sobre essas coisas? Porque a Bíblia diz que pertence a nós, mas a gente não acredita muitas vezes. E sabe por que não acredita? Porque você está ouvindo errado. Se sua liderança ou pastor não acreditar, como é que você vai acreditar? Ele não vai ensinar isso para você. É uma pena que muitos dos nossos irmãos estão ouvindo tantas coisas ruins por aí. Descontextualizadas, textos que saem da antiga aliança e pregam para a igreja hoje, completamente descontextualizados, não entendem nada. Escute aqui, eu creio que na maioria esmagadora dos casos não é maldade, é falta de entendimento só. As pessoas estão reproduzindo aquilo que aprenderam. A minoria é maldosa, porque gosta de manipular a vida das pessoas para auferirem ganhos financeiros para eles mesmos. Estão manipulando a vida das pessoas aí. Mas a grande maioria é falta de entendimento. Ore para que o Espírito Santo dê entendimento para você. Selecione bem, eu digo isso aqui, selecione bem para quem você empresta seus ouvidos. O guru da internet, o pregador da internet, o famoso da internet. Selecione bem para quem você está emprestando seu ouvido, porque isso pode te alimentar e te fazer viver, prosperar a vida superabundante que Deus tem para você, ou isso pode te fazer definhar, matar você espiritualmente. Você é salvo. Quantas pessoas são salvas, mas vivem uma vida miserável, muito aquém do que Deus tem para elas? Você pode dizer isso em Cristo. As mesmas bênçãos proferidas a Abraão me pertencem. E muito mais. Vocês estão compreendendo? Para terminar, eu quero que você fique de pé. E eu quero que, se você crê, você faça essa confissão de fé comigo. Diga comigo: em Cristo, eu fui redimido de toda pobreza, miséria e escassez. Em Cristo, eu tenho provisão para cada uma das minhas necessidades. Em Cristo, eu sou herdeiro das mesmas bênçãos de Abraão. Em Cristo, eu tenho direito a uma vida superabundante. E é isso que eu vou viver, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olá. Se ao ouvir essa mensagem você percebeu que Deus falou ao seu coração e deseja entregar a sua vida para Jesus, faça essa simples e poderosa oração. Pai, obrigado por Jesus e por tudo que Ele fez por mim. Eu te entrego agora mesmo a minha vida e recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador.
arrependido dos meus pecados, eu recebo o perdão completo que há em Cristo e peço que a partir desse momento o Senhor governe a minha vida e me guie no caminho da verdade. Muito obrigado por me amar e me salvar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Parabéns pela linda decisão que você acabou de tomar. Creia que agora mesmo, mediante essa confissão de fé e entrega, você se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. A partir de hoje, é muito importante que você continue crescendo no conhecimento de quem Jesus é, de quem você é nele e dessa nova vida que Deus preparou para você. No seu tempo, procure uma igreja que possa te ajudar a conhecer mais sobre Jesus e sua nova identidade nele. Se você é do Rio de Janeiro, em especial de Campo Grande, e deseja conhecer a nossa igreja, será um prazer e uma grande alegria te receber e te integrar em nossa família da fé. Nós somos a nova igreja, aqui em Campo Grande, localizada na rua Ibraí Ranas, 589. Nos faça uma visita, tenho certeza que você vai gostar muito. Deus te abençoe.